Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula. Meu nome é Noemi, sou enfermeira, especialista em emergência, trauma e terapia intensiva. Trabalharei com vocês o conceito de trabalho, competências e atribuições do agente de combate às endemias. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar no nosso fórum de Tira Dúvidas. Durante nossas aulas, teremos apresentação de vídeos para entendermos o tema da nossa aula. Vamos lá. Vamos começar falando do conceito de trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é qualquer atividade exercida pelo homem a fim de que, como resultado dessa atividade, tem-se uma recompensa, em geral na forma de material. Então, tudo que nós conquistamos dependemos do nosso trabalho. O trabalho é responsável pela produção de alimentos e outros produtos de consumo da sociedade. Vamos ver como acontece essa divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é o modo como se distribui o trabalho nas diferentes sociedades ou estruturas socioeconômicas e que surge quando grupos de produtores realizam atividades específicas em consequência do avanço de um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas e de organização interna da comunidade. O controle de endemias foi descentralizado para os municípios, adotando-se a prevenção e o controle integrado da doença, com prioridade no cuidado do indivíduo com diagnóstico precoce e preciso, além do tratamento imediato e adequado. O agente de combate a endemias é também denominado de agente de vigilância ambiental, de zoonoses, entre outros. O trabalho do agente de combate a endemias. Considerando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que define o agente de combate a endemias como profissional que desenvolve atividades de vigilância, de prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado. Ele é um profissional que atua em visitas às casas de moradores que podem ser acometidos por alguma endemia. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas o que é endemia? Endemia é qualquer doença que ocorre em um determinado local ou região. Exemplo, a dengue, a malária, a febre amarela, doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, entre outras. Na construção de um novo modelo de atenção à saúde, é preciso que os profissionais da saúde construam também uma nova prática que enxergue o indivíduo como um ser humano integral, vivendo dentro de uma família, dentro da comunidade, no contexto socioeconômico, cultural e ambiental. O agente de combate a endemias deverá preencher alguns requisitos para exercer sua profissão, sua atividade. Primeiro, é haver concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o ensino fundamental. É um trabalhador de nível médio que teve suas atividades regulamentadas em 2006. Na organização das atividades de campo, o agente é o responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis a cada 2 meses. Isso corresponde de 20 a 25 imóveis por dia, que devem ser visitados por cada agente. Um agente de combate a endemias deverá cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Em substituição a um agente de combate a endemias com carga horária de 40 horas semanais, poderão ser registrados 2 agentes que cumpram no mínimo 20 horas cada. O agente de combate a endemias é um profissional fundamental para o controle das endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na estratégia saúde da família.
participando das reuniões e trabalhando sempre em parceria com o agente comunitário de saúde. A não adesão do município à inclusão de agente de combate a endemias nas equipes de saúde da família não desobriga as equipes de atenção básica saúde da família a desenvolverem ações de vigilância em saúde de sua competência. Apesar da recomendação da Portaria 1007, de 12 de maio de 2010, preconiza a incorporação dos agentes de combate às endemias na equipe de saúde da família, pois pressupõe a reorganização dos processos de trabalho, com integração das bases territoriais dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, com definição de papéis e responsabilidades e a supervisão do combate às endemias pelos profissionais de nível superior, como o médico, a enfermeira e o dentista, que estão inseridos dentro da equipe de saúde da família. Porém, a adesão dessa portaria é opcional do gestor. O número de agentes de combate a endemias que vão compor cada equipe de saúde da família será definido pelo gestor municipal, de acordo com as necessidades de território, observando o perfil epidemiológico e sanitário, densidade demográfica, área territorial e condições socioeconômicas e culturais, e preferencialmente deve estar alocados aqueles agentes de combate a endemias que já desenvolvem ações no território. Iremos falar agora das competências do agente de combate a endemias. O agente de combate a endemias possuirá habilidades e competências para fazer um levantamento dos ambientes propícios para a presença e desenvolvimento de vetores responsáveis ou não a determinadas doenças, bem como as relações que se estabelecem com as ações antrópicas, identificando alguns problemas advindos do mau uso em determinado lugar. Vamos ver agora as atribuições do agente de combate às endemias. O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas, na promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e de seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas. Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, realizar a eliminação de criadouros, executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico. O que significa tratamento focal? Ele consiste na aplicação de um produto larvicida em todos os potenciais criadouros, depósitos com água que não forem possíveis de controle mecânico, destruição, vedação ou destinação adequada. Por exemplo, vaso sanitário, garrafas, bebedouros de animais, calhas e lajes, latas, plásticos e etc. E o tratamento perifocal? Ele consiste na aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos por meio de aspersor manual ou motorizado, com o objetivo de atingir o mosquito adulto que aí pousar na ocasião do repouso ou no momento anterior à postura de ovos. O tratamento perifocal ele está indicado em pontos estratégicos como medida complementar ao tratamento focal, como os grandes depósitos de sucata, depósitos de pneu e ferro velhos, onde estão sendo detectados mosquitos adultos. O que é criadouro? Criadouro é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, o que esteja acessível à fêmea do Aedes aegypti para a postura dos seus ovos. Também são caracterizados como criadouros ralos, calhas, piscinas, tanques em obras, em borracharias, em floriculturas, etc. Criadouros vinculados ao armazenamento de água são classificados em dois subgrupos,
em função da sua importância para o controle do vetor e pela necessidade da adoção de intervenções específicas para cada um dos subgrupos. Em um subgrupo estão incluídas as caixas d'água elevadas ligadas à rede pública ou sistema de abastecimento particular como poço, cisterna ou mina. E no outro subgrupo estão incluídos todos os demais recipientes utilizados para armazenamento de água destinada a suprir o consumo doméstico. Pequenos depósitos estão incluídos todos os pequenos depósitos domésticos que possam armazenar água, como por exemplo, vasos e frascos com plantas, pratos e pingadeiras colocados sobre o vaso, gamelas, bacias e outras peças utilizadas em cerimônias religiosas, recipiente de degelo sob geladeiras, recipiente de coleta de água em bebedouros, pequenas fontes ornamentais, bebedouros de pequenos animais, caixa de ar-condicionado, etc. Esse grupo de recipientes recebe a denominação móvel. Depósitos fixos. Nesse grupo inclui-se os recipientes permanentes, como calhas e ralos, bem como os tanques colocados em obras, em borracharias, floriculturas e em grandes hortas, além de bebedouros fixos para grandes animais. Também nesse grupo estão todos os depósitos encontrados em grandes pátios ferroviários, portuários, aeronáuticos e de indústrias. Dando continuidade às atribuições do agente de combate às endemias, é uma atribuição dele manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona, registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos, deixar seu itinerário diário de trabalho, encaminhar os serviços de saúde os casos suspeitos de dengue e realizar visita domiciliar para inspeção de depósitos. Vamos falar do controle de doenças transmitidas por Aedes aegypti. Identificar criadouros de mosquito transmissores de doenças, tais como dengue, febre amarela, febre chikungunya e febre zika vírus. Controlar a proliferação de mosquitos vetores com participação e colaboração da comunidade, mobilizando a população para um manejo ambiental simples no controle do vetor e por meio de eliminação mecânica, biológica ou química. Aplicar nebulização térmica e ultra baixo volume e borrifação intradomiciliar de efeito residual, desenvolver soluções práticas para o manejo ambiental contra a formação de criadouros de mosquitos, informar a população sobre os sintomas das principais doenças endêmicas transmitidas por Aedes aegypti e a necessidade do atendimento médico em caso de sintomas. Realizar pesquisa entomológica para o levantamento rápido de índices por Aedes aegypti por meio de coleta de culicídios em estado larval e ou purpal. Monitorar populações de mosquito em determinada área, utilizando armadilhas em locais estratégicos para capturar espécies de Aedes e demais espécies de interesse sanitário. Notificar e encaminhar, quando indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas acometidas por doenças transmitidas por Aedes aegypti. Então, a dengue se manteve como um dos principais desafios de saúde pública do Brasil. E as atividades de prevenção e controle dessa patologia vêm sendo baseada na estratégia de gestão integrada proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde, que inclui, entre outras abordagens, a promoção de mudanças de comportamento da população que levam à integração da comunidade no controle da dengue. Nesse contexto, torna-se necessário que as atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias sejam desempenhadas de forma integrada e complementar. Fica também clara a necessidade de incorporação gradativa dos agentes de combate às endemias nas equipes de saúde da família.
Devido ao crescimento populacional com condições sanitárias inadequadas, favorece o aumento da reprodução de mosquitos. Devido a fornecimento inadequado de água, práticas tradicionais irregulares no armazenamento de água, falta de coleta de lixo, favorecendo o surgimento de criadouros de mosquitos, novos meios de transporte, ocorrendo a movimentação de pessoas infectadas e a resistência que o mosquito adquiriu aos inseticidas. Vamos assistir agora um vídeo sobre a dengue em forma de desenho, para descontrairmos um pouco. Olá, crianças! Oi, seu Juca, tudo bem? Ih, parece que tá bravo hoje, hein? Não, crianças, estou bravo sim, mas não se assustem. Estou bravo com um mosquito que vem causando mal para todos. Nós vimos na escola um desenho sobre ele. E o senhor estava no filme, seu Juca? Ora, todos nós estamos. Então, crianças, muita atenção. Eu vim aqui para pedir ajuda de vocês. Oba, eu quero ajudar. Eu também. Eu também. Que bom, crianças, eu sabia que podia contar com vocês. Vamos todos ao postinho de saúde para sabermos mais sobre esse mosquito do mal e como vamos acabar de vez com essa praga. Vamos prestar atenção no que o professor Saúde vai dizer para a gente conhecer bem esse danado de mosquito. Muito bem, crianças, esse mosquito infernal se chama Aedes aegypti. Ele é um parente da muriçoca e vive perto das casas, tanto na cidade quanto no campo. Vejam bem como esse sem vergonha de mosquito é feio e mau. Ao picar as pessoas, o mosquito passa para o sangue do coitado uns bichinhos horríveis, que causam a febre amarela e o dengue. Mas que coitado! E essa doença é terrível e pode até matar. Esse mosquito costuma picar as pessoas durante o dia, no início da manhã e final da tarde. Nossa, e o que a gente sente? Boa pergunta! A pessoa picada infectada pode ter febre alta, dores musculares e nas juntas, dor nos olhos, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo todo. Se você sentiu ou sabe de alguém que sentiu um desses sintomas, corra com essa pessoa para o centro de saúde mais próximo de você e lembre-se de não tomar nenhum remédio. A dengue dura de 5 a 7 dias e é vencida pelo próprio organismo da gente, se nós formos bem cuidados com um tratamento adequado. Como é esse tratamento, hein, professor? Boa pergunta! Como tratar um doente de dengue? Repouso absoluto, deitado em lugar agradável, sem fazer esforços. Tomar muito líquido, sucos de frutas, leite e principalmente água, a toda hora. Tomar remédios apenas para baixar a febre e evitar as dores, mas somente com a orientação médica. Ah, e uma coisa importantíssima, crianças, não se pode tomar aspirinas, nem comprimidos que contenham ácido acetil salicílico, como AS, melhoral infantil, melhoral adulto, esse tipo de medicamento. Procure imediatamente o posto de saúde ou hospital mais próximo. E muito cuidado com a higiene. A higiene é fundamental para a gente acabar de vez com a dengue. Lembrem-se sempre disso.
Viram, crianças, como essa doença faz mal para todos? E o pior é que ela pode até matar. Por isso temos que nos precaver. E a única forma de acabar com essa doença, qual é? É acabar com o mosquito da dengue. Isso mesmo, crianças. Por isso eu quero a ajuda de todos vocês, para a gente poder eliminar de vez essa doença. E onde a gente acha esse mosquito, hein, seu Juca? Como diria o professor Saúde, boa pergunta. Vamos ver agora o que devemos fazer para que esse inseto nojento não provoque mais doenças em crianças e nem em adultos. Esse mosquito costuma depositar os seus ovos em qualquer lugar onde existe água limpa e parada, de onde crescem os filhotes até que saem para picar suas vítimas. Até uma tampinha de garrafa que estiver com água pode servir para ele colocar seus ovos. Quando tem água, eles ficam grudadinhos na parede do recipiente e em 2 ou 3 dias os ovos eclodem, ou seja, viram essas pequenas larvinhas. Eca! Pouco depois, essas larvinhas se transformam numa pupa, que é este casulinho, onde ela começa a desenvolver suas asinhas e se transformar no mosquito. Por isso, temos que eliminar qualquer possibilidade desses ovinhos se transformarem. E alguém sabe me dizer como fazemos isto? Não deixando que nada junte água. Exatamente! E vejam só como essa praga é resistente. Mesmo sem água, os ovos podem viver mais de 1 ano nos cantinhos. Aí, quando qualquer aguinha aparece, eles se desenvolvem. Por isso, é muito importante a gente prestar sempre atenção em todas as épocas do ano. Baldes, vasos de plantas vazios e garrafas vazias devem ser guardados de boca para baixo. Na piscina, a água tem que ter cloro e ser limpa pelo menos 1 vez por semana. Temos que lavar as vasilhas onde damos alimentos para os animais pelo menos 1 vez por semana, com bucha, sabão e água corrente. Os mosquitos costumam voar baixo, mas quem mora em prédio tem que ter o mesmo cuidado, porque eles podem ser transportados dentro dos carros ou subir pelo elevador. Quando vocês têm um balanço de pneus como o do terreno em que brincam, peçam para o papai fazer pequenos buracos nele para que não acumule água de chuva. E falando em pneus, pneus velhos, latas, copos e outras coisas que as pessoas jogam no lixo podem juntar água e ser um local perfeito para que o mosquito coloque seus ovos. Por isso temos que ficar de olho em tudo. Esvaziar os pratinhos que ficam debaixo dos vasos de plantas e colocar areia é importante. E também não deixar que as folhas fiquem cheias de água. As lixeiras devem ser tampadas. E os suportes de água mineral devem ser limpos toda semana. E não se esqueça de dar uma olhada também como anda o filtro de barro da sua casa. As calhas devem ser examinadas para ver se não estão entupidas e juntando água. E as lajes devem ser secas depois das chuvas. E é por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês, crianças. Se a gente se unir para combater este mosquito, nunca teremos dengue em nossa comunidade. E isso significa saúde para todo mundo. Oba, pode contar com a gente, seu Juca. Vamos estar sempre de olho e sempre que encontrarmos alguma coisa com água parada, vamos avisar os adultos para que nos ajudem a cuidar. Sim, crianças. E caso vejam algum lugar onde existe água parada e que não esteja sendo cuidado por ninguém, podem discar para o Disque Dengue. Aqui em nossa cidade o número é 3442-5449. Você pode ligar e dizer onde está acontecendo esse problema, que a gente manda os agentes de saúde investigarem e acabarem com os focos do mosquito, ok? Ok, seu Juca, pode contar com a gente. Que bom, crianças. Acho que vou nomear vocês agentes de saúde mirins e vou ver se consigo uma carteirinha de fiscal de saúde mirim para todos vocês. Oba!
Voltando à nossa aula, vamos ver um pouco das atribuições no controle da raiva e da leishmaniose. Desenvolver e participar de campanhas de vacinação antirrábica para o controle da raiva humana, orientar e incentivar a população sobre a guarda responsável de animais domésticos, desenvolver e participar de campanhas contra a leishmaniose, informando a população sobre os perigos da doença e a forma de prevenção e combate ao vetor, e outras medidas de prevenção que incluem vacinação anual para animais domésticos e coleiras repelentes, bem como a importância da esterilização cirúrgica para o controle populacional de animais domésticos, incluindo animais de grande porte, objetivando controlar a leishmaniose visceral e tegumentar em regiões endêmicas ou não endêmicas. Vamos entender melhor as atribuições do agente de combate às endemias na prevenção da raiva. Identificar sinais e sintomas de raiva e encaminhar os casos suspeitos humanos e animais à unidade de saúde de referência, notificar todo caso suspeito de raiva à vigilância epidemiológica local, identificar a pessoa vítima de agressão por animal suspeito de raiva e orientá-la quanto à necessidade da avaliação para o tratamento profilático antirrábico humano e encaminhá-los à unidade de saúde para avaliação e consequente tratamento, quando necessário. Notificar a vigilância epidemiológica quanto aos acidentes com animal suspeito de raiva, orientar o usuário e a família sobre a importância do acompanhamento da situação clínica do animal agressor e, caso ocorra a morte do animal, notificar a vigilância epidemiológica e informar a equipe de saúde responsável pelo tratamento profilático, porque se o animal morre, o tratamento muda. Acompanhar o usuário em tratamento profilático, inclusive quanto aos sinais e sintomas de reação adversa vacinal, e mantê-lo orientado quanto à importância de concluir todo o tratamento prescrito, respeitando o número de doses prescritas da vacina e os respectivos intervalos entre as doses. Compartilhar com as equipes de unidade de saúde, saúde da família e de vigilância epidemiológica as informações colhidas durante a visita domiciliar. Realizar a busca de usuários faltosos ou que abandonaram o tratamento antirrábico profilático. Orientar o usuário e a família sobre a importância de manter os animais presos, sem contato com animais de rua, para não continuar transmitindo e contraindo a doença. Orientar o usuário e a família sobre a não criação de animais silvestres. Orientar o proprietário de cães e gatos sobre a importância da vacinação antirrábica canina e felina, que é de gatos também. Colaborar na observação de cães e gatos suspeitos de raiva. Colaborar com ações de bloqueio de foco, incluindo vacinação animal, recolhimento de animais de rua, envio de animais suspeitos de raiva. Vamos ver no controle de acidentes por animais peçonhentos. O que são? Identificar animais peçonhentos de importância epidemiológica. O que são esses animais? Escorpião, aranha, serpentes, etc. Realizar vistoria e inspeção em ambientes para identificar focos de animais peçonhentos, desenvolver com a população o trabalho de manejo ambiental para a prevenção de acidentes por animais peçonhentos. De acordo com essas atribuições do agente de combate a endemias, vocês deverão encaminhar os casos suspeitos de acidentes à Unidade Básica de Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Atuar junto aos municípios e outros espaços da comunidade, informando os cidadãos de sua área de abrangência sobre os riscos de acidentes com esses animais e medidas de prevenção. Buscar no domicílio e peridomicílio ou outros locais de risco, acompanhado por moradores e cidadãos, a identificação de locais que sejam ou possam
se transformar em criadouros desses animais. Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na remoção, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros. Informar o responsável pelo imóvel sobre a importância da verificação da existência desses animais. Realizar a busca ativa por animais peçonhentos sinantrópicos e, caso seja necessário, realizar manejo e controle nos pontos estratégicos e ou outras áreas de ocorrência. Elaborar ou executar estratégias para encaminhamento e resolução das pendências. Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco quanto à formação de criadouros. Promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos. Encaminhar os casos suspeitos de acidentes à unidade básica de saúde. Reunir-se com o agente comunitário de saúde para planejar ações conjuntas, acompanhar a evolução dos índices de infestações de animais peçonhentos da área de abrangência, os criadouros preferenciais e as medidas que estão sendo ou deverão ser adotadas para melhorar a situação. Vamos falar um pouco da rotina de trabalho no controle da malária. Realizar ações de educação em saúde, mobilização social, mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental, com o objetivo de fazer o controle de vetores, orientar o uso de medidas de proteção individual e familiar na prevenção da malária. Realizar e orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e ordenamento do meio ambiente para combater o vetor na fase imatura. O que é isso? Drenagem de pequenos criadouros, aterro de criadouros, aumento do fluxo de água, limpeza da vegetação aquática, realização e aplicação de larvicidas químico e biológico quando indicado, realizar a borrifação intradomiciliar de efeito residual quando indicado e realizar a aplicação espacial de inseticidas. Irei apresentar para vocês um vídeo para conhecer um pouco sobre a esquistossomose. Doenças negligenciadas é como as agências internacionais de saúde chamam um grupo de doenças infecciosas e parasitárias que incapacitam ou matam milhões de pessoas em todo o mundo. Esquistossomose, filariose, peste, doença de Chagas, leishmaniose, tuberculose e malária são exemplos delas. Para compreender o que são doenças negligenciadas, é preciso entender que a saúde é um fenômeno social e biológico. A situação de saúde de cada pessoa depende da forma como ela se relaciona com o ambiente, o trabalho e com outras pessoas. E essas relações estão sempre em movimento, ou seja, constituem um processo social e histórico. No caso das negligenciadas, são doenças que atingem principalmente moradores de áreas rurais e favelas urbanas, ou seja, populações que foram e são excluídas por um modelo de desenvolvimento como o do Brasil. Modelo que concentra renda em poucos e nega direitos, dignidade e cidadania para muitos brasileiros. Por causa de fatores políticos, econômicos e sociais, o processo histórico brasileiro resultou em um país com importantes diferenças e desigualdades entre as regiões. Para se ter uma ideia da desigualdade brasileira, das 16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza, 59% estão concentradas na região Nordeste, 17% na região Sudeste e 4% na região Sul. A região ainda apresenta os piores serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgotos, já que 53% dos domicílios não estão ligados à rede geral de esgoto pluvial ou fossa séptica.
Além disso, 26% da população da região não sabe ler nem escrever. Essa desigualdade tem repercussões na saúde. O Nordeste é a região que concentra o maior número de casos de doenças negligenciadas. Pernambuco, por exemplo, é um dos estados que apresenta indicadores de saúde inaceitáveis. Ocupa os primeiros lugares em casos de tuberculose e hanseníase no Brasil. É o único atualmente a ter casos novos de filariose e um dos poucos onde ainda se morre de leishmaniose e de esquistossomose. Para enfrentar toda essa situação de saúde, o governo de Pernambuco criou o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas, o SANAR. Com o apoio de diversas instituições, o SANAR está desenvolvendo diversas ações em 108 municípios prioritários para o controle dessas doenças. As doenças que fazem parte do programa são doença de Chagas, esquistossomose, filariose, hanseníase, helmintíasis, tracoma e tuberculose. O que é preciso, então, para enfrentar as doenças negligenciadas? Se as condições de vida, ou seja, condições de moradia, saneamento, educação, trabalho e lazer, estão relacionadas com a situação de saúde, ter uma saúde melhor significa buscar a resolução dos vários problemas sociais e ambientais através de políticas públicas. Dessa forma, pode-se conquistar importantes direitos sociais e de cidadania. Isso mostra que as soluções para as doenças negligenciadas ultrapassam o campo da saúde e exigem ações de vários outros setores do Estado e da sociedade. No campo específico da pesquisa em saúde, a ciência já sabe como prevenir, controlar e erradicar muitas das doenças negligenciadas. Em Pernambuco, desde 1950, uma instituição de pesquisa em saúde vem se dedicando ao estudo das doenças negligenciadas, a exemplo da filariose, da leishmaniose, da esquistossomose, da doença de Chagas, da peste e da tuberculose. É a Fiocruz Pernambuco, que desenvolve um trabalho de pesquisa e ensino em diversos campos da saúde pública, com o objetivo de contribuir para a prevenção e controle de doenças da região. São estudos voltados, por exemplo, para o aperfeiçoamento de formas de diagnóstico de doenças, para um melhor conhecimento dos insetos e hospedeiros de enfermidades e pesquisas voltadas para uma melhor compreensão do processo saúde e doença. O trabalho de pesquisa em saúde realizado na Fiocruz Pernambuco é colocado a serviço da população por meio do desenvolvimento de insumos biológicos, pela capacitação de técnicos e gestores e pelo oferecimento de serviços especializados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A esquistossomose é uma doença parasitária causada por um verme chamado Schistosoma mansoni. O parasito, além do homem, necessita da participação de uma espécie de caramujo de água doce para completar seu ciclo. Em biologia, é chamado de hospedeiro, aquele que serve de casa para o parasito morar. No caso da esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo, ou seja, é casa permanente, onde mora o verme adulto. E o caramujo é o hospedeiro intermediário, isto é, a casa temporária onde moram as larvas. A ocorrência da doença, que é conhecida popularmente como xistosa, doença do caramujo ou barriga d'água, está diretamente relacionada a condições de vida precária, falta de saneamento e acesso à água tratada e o crescimento desordenado das cidades. A esquistossomose é uma doença exclusivamente de veiculação hídrica, ou seja, a pessoa só pega esquistossomose quando entra em contato com águas de rios, lagos, lagoas, represas, valas de irrigação e córregos em que existam caramujos infectados pelo parasito. A transmissão da doença tem início quando uma pessoa infectada pelo parasito lança suas fezes no ambiente, ou quando as fezes com os ovos do verme são levadas por esgotos não tratados para córregos, rios e lagoas.
Nas fezes da pessoa contaminada estão os ovos do verme, que só podem ser vistos ao microscópio. Quando as fezes chegam na água, os ovos se rompem e liberam a primeira larva do parasito, chamada miracídio, que nada à procura do hospedeiro intermediário, um caramujo de água doce do gênero Bionfalaria. O caramujo, então, produz novas larvas, chamadas cercárias, que infestam as águas e são capazes de penetrar na pele do homem. Cada cercária que entra no corpo vai dar origem a um verme adulto. Febre, dor de cabeça, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia e emagrecimento são os principais sintomas da doença assim que a pessoa é infectada na chamada fase aguda. Mas algumas pessoas podem não apresentar sintomas. Se não for tratada, a doença evolui para a forma crônica, em que a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes. O fígado e o baço aumentam de tamanho, por causa das inflamações causadas pela presença do verme e de seus ovos. É a forma grave da doença que pode matar. O tratamento da doença logo no início é simples e é feito com medicamento para eliminar o verme. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e tratamento cirúrgico. Uma vacina para a esquistossomose está sendo desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz. Para não ser infectada, a pessoa deve evitar entrar em águas onde existam caramujos que possam estar contaminados com o verme da doença. O controle da esquistossomose depende de vários fatores que devem ser implantados ao mesmo tempo. São medidas que vão desde o tratamento médico das pessoas portadoras do verme ao combate ao caramujo infectado. É fundamental a implantação de sistemas de esgoto e a oferta de água tratada. Essas ações evitam a disseminação da doença através da poluição fecal dos rios e córregos usados para banho e lavagens de roupas, por exemplo. Pernambuco é um estado considerado endêmico para a esquistossomose, tendo importantes áreas com transmissão da doença. Uma enfermidade torna-se endêmica quando ocorre em determinado local ou região, tem duração contínua e é de difícil erradicação. A esquistossomose está presente em 102 municípios de Pernambuco, localizados principalmente na zona da Mata Norte e Sul e em muitos municípios da região metropolitana do Recife. Cerca de 70% dos casos estão concentrados em 30 municípios situados nessas regiões. A doença, em Pernambuco, provoca em média 200 mortes por ano, sendo 1/3 de todos os óbitos do Brasil. Doença antes restrita à área rural, a esquistossomose chegou aos centros urbanos com a imigração dos trabalhadores da zona canavieira, na década de 1990. O deslocamento da doença, a mudança de perfil da população atingida, o mapeamento e caracterização dos focos de esquistossomose no litoral do estado têm sido acompanhados pela Fiocruz Pernambuco. Referência regional em esquistossomose, a instituição desenvolve pesquisas sobre a doença e sobre o caramujo, capacita profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, para atuarem na detecção de focos da doença e dos seus hospedeiros, prestando ainda assessoria a municípios no controle da parasitose. Para conhecer mais o trabalho da Fiocruz Pernambuco, acesse o site da instituição www.cpqam.fiocruz.br.
Voltando à nossa aula, irei apresentar para vocês como se preenche a ficha de notificação compulsória. Vamos preencher uma ficha de notificação da dengue, mas existem fichas de notificação para todas as doenças. Vou mostrar para vocês como se preenche uma ficha de notificação. Essa ficha que nós vamos apresentar é sobre dengue, mas cada doença existe uma ficha específica. Vocês vão notificar todo caso suspeito de dengue. O que é um caso suspeito de dengue? É um paciente que teve febre com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retroorbital, que é dor ao redor dos olhos, mialgia, artralgia, prostração, exantema, que são manchas no corpo, e com exposição à área com transmissão de dengue ou com presença de Aedes aegypti nos últimos 15 dias. Essa ficha de notificação é uma individual. O tipo de agrave dessa é a dengue, né? O CID é a 90. Aqui vocês vão preencher a data da notificação, que é a data do dia que vocês estão preenchendo, né? Na UF é o código do estado que vocês moram. No caso de Minas Gerais, o município da notificação. O código de IBGE não precisa preencherem. Isso aí, na hora que jogar no sistema, já vai aparecer. Unidade de saúde ou outra fonte notificadora, né? Esse código também vocês não precisam preencher, porque vai aparecer no sistema. Aqui é a data dos primeiros sintomas da doença, o dia que a pessoa começou a sentir alguns daqueles sintomas citados acima. A idade, vocês vão colocar a idade, se for em meses, vocês vão colocar o número de meses e no quadradinho vai colocar o número 3. Se for em anos, vocês vão colocar o número 4 no quadradinho. O sexo, masculino ou feminino, né? Se é gestante ou não, vocês irão colocar se for gestante, se está no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. E se não for, é o 5, né? De não se aplica. A raça ou cor, vocês terão que colocar no quadradinho também a cor referente. A escolaridade, vocês têm as opções de colocar a escolaridade. Número de cartão SUS, se o paciente tiver, é muito importante que coloquem também completo. O nome da mãe do paciente. A UF de novo, que é o estado, né? Município de residência, código de IBGE não precisa. Distrito, o bairro, o logradouro, rua ou avenida ou sítio, o que for correspondente, né? Número da casa, complemento se é casa ou apartamento. Um ponto de referência muito importante que vocês colocam. O CEP, o telefone de contato, a zona se é rural, urbana ou periurbana, e país não tem necessidade. Esses dados laboratoriais e conclusão são dados que o laboratório que irá preencher. Vocês não deverão preocupar com isso agora. No final, nós temos que voltar ao contato com esse paciente para encerrar o caso dele, aqui em conclusão, né? Vocês têm que voltar e olhar a classificação final, se foi dengue clássico, se foi dengue com complicações, se teve febre hemorrágica da dengue, se teve síndrome de choque da dengue, ou se foi descartado a dengue, né? Após os exames, vocês terão um resultado. E vão fazer a conclusão, a confirmação, se foi laboratorial ou clínico epidemiológico. E no final, encerrar o caso. Se foi óbito, né, coloca a data. E se foi cura, vocês colocam a data do encerramento aqui embaixo.
E para as outras doenças, existem as outras fichas. Cada ficha tem sua particularidade, pois cada doença é diferente, né? Estes são apenas alguns exemplos de endemias, né? Aqui nós temos nossas referências bibliográficas, que é Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Política de Saúde, Fundação Nacional de Saúde, que são as ações de controle às endemias. Temos o Manual de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias, que é Brasília, né? Ministério da Saúde, 2002. Temos Oliveira SE, Agente de Combate às Endemias, Instituto Federal do Paraná, 2012. E temos a portaria número 1007, de 4 de maio de 2010. Temos a lei 11.350, de 5 de outubro de 2006. E temos FUNASA 2001, dengue, instruções para pessoal de combate ao vetor, Manual de Normas Técnicas, Ministério da Saúde, Brasília. Vocês podem estar consultando qualquer uma dessas referências. Obrigada pela atenção, boa sorte para vocês. Até mais.